Então, eu perguntei o que vocês pensam sobre a história da igreja e alguns de vocês já começaram puxando aquela passagem no capítulo 16 de Mateus, em que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão detê-la. E eu falo do capítulo 16 porque esses versículos estão por volta do versículo 16 até o 20. Mas antes disso, no versículo 13, a Bíblia conta que Jesus se encontra com os seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Então, isso significa que os seguidores de Jesus, mesmo com eles vivendo em carne e osso, lado a lado, eles tinham uma certa introjeção no mundo, suficiente para que eles soubessem o que o mundo pensa da vida que eles levam. Talvez você não saiba o que as pessoas pensam da sua vida, mas os discípulos, eles sabiam. E eles respondem. Alguns dizem que você é o profeta, outros dizem que é Elias. E Jesus interrompe e pergunta: e tu? Quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é depois disso que Jesus entrega nas mãos de Pedro as chaves da igreja. E isso é muito importante, porque Jesus está mostrando na história, na palavra bíblica, que o conhecimento dele acompanha a revelação da fé, a confiança das chaves da igreja nas mãos dos homens. É o conhecimento da identidade de Jesus que faz com que Jesus revele mais da nossa identidade dentro da vida e dentro da igreja. Às vezes a gente se acostuma com uma fé de fora para dentro, né? Sou católico porque me colocaram na catequese, sou católico porque me colocaram para fazer primeira comunhão, me colocaram para fazer o crisma, me colocaram para fazer muitas coisas, sem que eu tivesse nenhum tipo de ato de fé. Mas naquele momento, Pedro estava tendo um ato de fé. E os discípulos seguiam Jesus como quem não tivesse o que responder para o mundo, mas tivesse só como que um sentimento de guardar aquilo e falar: não, alguma coisa vai acontecer. Esse cara, ele vai ser imperador, ele vai acabar com o Império Romano, vai vencer todo mundo, vai montar num cavalo alado, passar a espada em geral. Ele foi crucificado por esse mundo que Jesus tinha perguntado. Então, o que eles pensam? Se aconteceu isso com ele, o que vai acontecer comigo? Porque os motivos dele são os meus motivos. E Pedro volta a pescar, até que Jesus se reencontra com Pedro e repetidamente pede para que ele apacente as suas ovelhas. E Pedro não foi cuidar de gado, não foi cuidar de... não sei como é que é o plural assim, de ovelhas, mas não foi cuidar de ovelha literalmente. Ele foi cuidar dos novos cristãos, dos novos católicos que estavam ali. E Pedro, ele é instituído o primeiro papa da Igreja Católica. Existe um quadro que mostra toda a sucessão apostólica. Aí vai aparecer depois de Pedro Lino, Cleto, Clemente. Existem cartas dessas pessoas que não foram parar na Bíblia, mas que mas explicitam uma diretriz que esse bispo de Roma dava a outros bispos. Então existia um primado de Roma em relação às outras dioceses que estavam sendo construídas. Mas, para a gente falar sobre os primeiros séculos da Igreja Católica, é importante a gente se perguntar também o que diziam os homens que é essa Igreja Católica. Porque atualmente vocês já conhecem um pouco da resposta. Atualmente, o que dizem os não católicos sobre a Igreja Católica? Tem a visão protestante, que vai dizer que ao longo dos séculos a igreja perdeu a sua essência da igreja primitiva, se apegou aos cargos, se apegou ao Império Romano, se apegou ao poder e deixou para lá o evangelho, até chegar a Lutero, que resgatou a essência do ser cristão. Ou então os ortodoxos, que cismaram com a igreja católica lá no Oriente, vão dizer que nunca existiu esse primado de Pedro, porque o cisma do Oriente foi justamente o rompimento da obediência dos bispos do Oriente com o bispo de Roma. E
Os não católicos e nem cristãos são aqueles que vão colocar a igreja como a instituição responsável por séculos de ataque aos direitos humanos, com a escravidão, com a Inquisição, com uma mentalidade não laica que mistura política e religião, e colocar a igreja como se fosse no cantinho, assim, olha o que vocês fizeram com o mundo que a gente vive, agora vocês estão de castigo, a gente vai fazer o nosso mundo aqui sem essa visão dogmática que vocês têm. Nos primeiros séculos, o que a gente tinha era uma mentalidade das pessoas que se dividia entre os judeus, que vivem esperando a vinda do Messias. Então esses judeus, ou eles vão rejeitar Cristo, ou vão aceitar a vinda de Cristo como a vinda desse Messias. Ok. Vão existir pagãos, e quando você fala pagão, é um termo que na historiografia não é utilizado, porque os pagãos não se chamavam de pagãos. Os pagãos, eles se chamavam de... Oi? Alguém falou uma coisa? Não, os fariseus, eles eram judeus. Gentios? Não. Gentios, na parte da Grécia, são pagãos, mas o que diferencia o judeu, que ali está uma linhagem de fariseus, porque na história dos judeus, o farisaísmo ele ganhou espaço por causa de uma crise interna do judaísmo, onde os reis locais da Judéia eles eram cada vez mais lenientes ao Império Romano. Então os fariseus eles surgem como uma forma de afronta à forma que as pessoas estavam vivendo a sua religião. Então Moisés, em um momento, ele briga com o povo judeu falando que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Então os fariseus se colocavam nessa posição de Moisés e falavam, Deus está castigando a gente porque olha como é que vocês estão vivendo. Aí eles vão exagerar isso até ter pecado para a forma que você limpa o copo. Mas os gentios é um exemplo de paganismo da época. Os pagãos são aqueles que acreditavam em um politeísmo, diferentes deuses que se relacionam com diferentes elementos da nossa vida. Então existe o Deus da guerra, existe o Deus Sol, existe o Deus da chuva. Tudo que a gente se relaciona com expectativas e tensões, a gente vai jogar para o mundo espiritual. Não à toa, nessa época, né, os reis, Alexandre o Grande, ou Júlio César, Augusto César, todos eles acabam se divinizando. Mas isso não acontece de uma forma dada pela sociedade. Isso acontece de uma forma construída. Conforme o imperador ganha batalhas, ele vai recebendo esse louro, ele vai recebendo essa percepção da sociedade de que ele é realmente um Deus. E se ele não corresponde a esses títulos no campo de batalha, na sua política pública, ele acaba sendo destituído. A gente tende a pensar, né, que essas pessoas eram extremamente primitivas e que não tinham pensamento crítico, mas quando a gente olha para... Agora eu esqueci o nome do imperador, mas é o imperador assim, um dos mais icônicos do paganismo ali nos primeiros séculos. Decepou a cabeça de todas as esculturas de deuses, Júpiter, Urano, e colocava a cabeça dele, porque ele se via como esse deus. Só que ele vivia bebendo, Calígula, imperador Calígula, ele vivia bebendo, vivia viajando atrás de mulher, foi assassinado. E essa é uma história entre tantos imperadores que foram assassinados também no seio desse Império Romano. Mas por que eu estou falando isso? Porque a notícia de veio um Messias e esse Messias revela um Deus apenas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, era a grande novidade e era o grande debate da época. Porque é a Santíssima Trindade que vai basear o cotidiano de uma fé. É o relacionamento com o Espírito Santo, é o relacionamento com Jesus Cristo e com Deus Pai, que vai ser o centro da vida espiritual dessas pessoas. E o que a gente vai ver é as pessoas tentando atribuir, tentar mesclar a fé que elas tinham na novidade de Jesus Cristo. E é por isso que existem os evangelhos apócrifos, que foram escritos muitas vezes atribuindo a Jesus, fazendo magia, recebendo algumas características, algumas conotações que queriam dizer que ele é um Deus do panteão politeísta.
e atribuir inclusive pecados a eles, porque essas pessoas muitas vezes não queriam assumir que a vida que eles estavam levando era pecado. Aí que vem a associação de Jesus Cristo a Maria Madalena, como se eles tivessem se relacionado. E além disso, a forma que a igreja encontrou para discernir entre aquilo que é escritura sagrada e aquilo que não é escritura sagrada foi tanto por uma correlação histórica. Então, os 4 evangelhos foram escritos em locais diferentes, mas eles contam uma história semelhante. Todos eles vão mostrar a paixão de Jesus Cristo, a morte e ressurreição, entre outras passagens em comum. E, além disso, pela própria vivência de fé que eles tinham. Existem muitos escritos dessa época que remontam justamente escritos que estão na Bíblia hoje em dia. O que acontece, muitas das vezes, nesse período de fundação da Igreja Católica, que no momento era conhecido como a Igreja do Caminho, é que dentro da Igreja Católica aparecem bispos que já estavam instituídos e eles vão se levantar dentro da igreja advogando uma fé diferente daquela que é ensinada sobre, por exemplo, a Santíssima Trindade. Então, a gente aprende no Concílio de Nicéia, por volta dos anos de 300. Foi justamente para estabelecer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse livro aqui que eu estou carregando, ele se chama Sacred Violence, que mostra a relação de violência que existia entre esses povos recém-cristãos. Então, ele tem, nas suas primeiras páginas, depois do encontro no final, vocês podem vir aqui ver, os mapas que existiam essas dioceses católicas. E se você não sabe, né, o Império Romano ele vivia ao redor do Mar Mediterrâneo. E é justamente ali que a Igreja Católica, o cristianismo vai se expandir. Mas não só a Igreja Católica. Como eu falei para vocês, tinham bispos dissidentes. E esses bispos vão encabeçar outras vertentes de cristianismo. Como, por exemplo, o bispo Ário vai fundar o arianismo, que negava a Santíssima Trindade. O bispo Pelágio vai inovar com o pelagianismo, que fala que você é salvo pelas suas obras e não pela fé, e não pela graça de Deus. A gente vai ver o maxinianismo, a gente vai ver, enfim, montanismo, muitas heresias que recebem justamente o nome desses bispos dissidentes do catolicismo. E essa é uma evidência histórica de que a Igreja Católica é a mesma de 2000 anos atrás, de que a Igreja Católica que se tornou religião oficial do Império Romano é a mesma desde que Jesus Cristo entregou as chaves nas mãos de Pedro. Por quê? Primeiro, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E se a gente se perguntar onde estão os arianistas, onde estão os montanistas, onde estão os maxianistas, onde estão? Não ficaram para contar a história. A palavra de Jesus ela se concretiza nisso. Mas não é só essa evidência histórica. A evidência histórica é o próprio documento em que esses grupos discutem entre si. Por exemplo, um argumento que Santo Irineu de Lyon, bispo de Lyon, atual França, vai utilizar como argumento é que todos deveriam se reunir em volta de uma única igreja, e vai dizer que todas as dioceses tinham que reportar ao bispo de Roma a obediência e as suas dúvidas teológicas, ou então a readmissão dentro da igreja. A gente vai ter o bispo Atanásio, que era do arianismo, era católico, se tornou ariano, e depois, quando ele volta para a Igreja Católica, ele vai atrás do bispo de Roma para que ele possa ser retomado a comunhão com a Igreja Católica. Quando a gente olha para as fontes, a gente vê que o lado da Igreja Católica usa como argumento palavras como tradição e palavras como sucessão apostólica. Eles se referem ao passado como uma forma de demonstrar às pessoas de que elas precisavam continuar com a Igreja Católica, enquanto os dissidentes não podiam dizer isso. Eles podiam fazer algum malabarismo, como, por exemplo,
não, mas eu estou resgatando aquilo que Jesus queria. Ele não podia falar, mas eu estou me referindo àquilo que Paulo pregou. Não, porque está diferente daquilo que os antecessores pregaram. Era como se esses homens estivessem pregando um novo evangelho. E o que Paulo fala na sua carta? Se um dentre vós quiser pregar um novo evangelho, mesmo que seja um anjo descendo do céu para anunciar isso, seja considerado anátema, seja considerado fora da comunhão com a igreja. E assusta um pouco, né? Esse livro de Brent Shaw que se chama Sacred Violence, que dá a entender que as pessoas estavam se matando a todo momento. Mas esse livro gira em torno de assassinatos, de atos de violência que as pessoas faziam entre si, mas que não se referem às lideranças da igreja. Por exemplo, esse livro aqui gira em torno do apostolado de Santo Agostinho. Santo Agostinho, em uma de suas homilias contra o arianismo, ele usa um método, né, de retórica que ele aprendeu da paideia, o método de educação grego que usa a dialética dentro da retórica. Então, ele fala assim, e vocês vão me dizer que hoje em dia, vale lembrar que Agostinho se torna bispo no período que a Igreja Católica já é a religião oficial do Império. Ele fala assim, vocês vêm me dizer que é fácil eu advogar pela virgindade de Maria, eu dizer que Jesus nasceu de uma virgem, porque hoje em dia toda a multidão me apoia, que hoje em dia todo mundo está ao meu favor. Eu te pergunto, que multidão é essa? Porque há poucos anos atrás éramos menos. E se a gente voltar mais no tempo, a gente vai se lembrar de Abraão, que estava sozinho, recebendo uma promessa de Deus. Olhe para as estrelas, que a sua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas. Então, Agostinho faz essa conexão com a promessa de Abraão, a visão que ele tem, para dizer que pouco interessa se está a religião oficial, se está todo mundo se convertendo ao catolicismo. Interessa a verdade que eles estão ali advogando. E a todo momento ele usa as suas homilias como uma forma de convencimento intelectual e racional, porque uma das grandes teses de Santo Agostinho é o de magistro, que significa o mestre, de que Jesus é o grande mestre das almas. Não adianta a gente impor às pessoas uma vida religiosa se não é de dentro para fora, como eu falava desde o princípio. Então, Jesus é a voz da consciência, que arbitra sobre as nossas atitudes, indicando se deveria existir sentimento de culpa, ou um sentimento de gratidão, ou um sentimento de continua, de otimismo. É essa voz da consciência que revela a presença de Jesus Cristo dentro das almas. E é sobre ela que Santo Agostinho quer investir todas as suas homilias. Eu estou falando sobre a fundação da igreja, que é essa primeira parte de uma história da igreja que é dividida entre fundação, expansão, domínio e um certo declínio na sua contemporaneidade, declínio no sentido de perda de força social. Quando a gente passa da fundação para a sua expansão, eu já falei que a igreja expande, vocês já sabem que a igreja expande, mas é extremamente contraintuitivo a expansão dessa igreja. Por quê? Como vocês sabem, existe um termo chamado bárbaro, que designa a forma que os romanos se referiam aos povos estrangeiros que vinham tentando saquear as coisas que eles tinham. Em 410 d.C. acontece o famoso saque de Roma, que os povos germânicos invadem Roma, saqueiam o que tem ali, vândalos também, diferentes povos acabam passando uma limpa em grandes cidades do Império Romano. E naquele momento, como eu havia dito para vocês, o indivíduo romano, o cidadão romano, ele tinha passado de uma fé politeísta para uma fé cristã. Então a grande pergunta que eles tinham é, mas na época que a gente era politeísta e acreditava que o nosso imperador era um deus, a gente não vencia mais batalhas? A gente não era os maiores? A gente não tinha a glória de Roma resplandecendo sobre todas as coisas? Por que a gente agora se converte para esse Deus que dizem ser o Deus mais forte de todos e agora a gente está sofrendo isso? E quem vai responder isso também vai ser Santo Agostinho, com o seu livro Cidade de Deus. Com Cidade de Deus, são 2 tomos, onde ele explica essa coexistência
no nosso tempo, no mundo, de que existe uma cidade de Deus, onde a vontade de Deus é aplicada plenamente, que é a comunhão dos santos, tanto no céu quanto na terra, naqueles que vivem em estado de graça, a vontade de Deus se realiza, mas existe a cidade dos homens, que, meu irmão, o que vai acontecer nessa cidade dos homens, a única coisa que a gente sabe de Deus mesmo é que Ele permite que as coisas aconteçam. Se vai estar vivendo um tempo onde todo mundo tem muita fé, se vai estar vivendo um tempo de guerra, se vai estar vivendo um tempo de escassez, se vai estar vivendo um tempo de muita lucidez, de muita harmonia, vai depender muito mais das virtudes humanas das pessoas que estão ali. Ou seja, vai depender da educação que elas recebem, vai depender da história que elas têm. Então, estamos vivendo um tempo onde recebemos povos estranhos, não sabemos a fé ao certo que eles seguem, sabemos que eles querem acabar com a nossa fé, sabemos que eles querem acabar com tudo aquilo que a gente construiu. É isso, fé em Deus, vamos rezar, vamos ser virtuosos, vamos tentar ensiná-los e não vamos, em última instância, em nenhuma hipótese, vamos questionar se Deus existe ou se a gente deveria estar com Ele mesmo, porque a gente deveria estar com Ele. E ali ele refuta um dos grandes deuses, um dos grandes ídolos que existia na mente do romano ainda, que era: Roma é o meu Deus. Então, se é para o meu Deus continuar conquistando territórios, continuar sendo imponente, continuar dominando o mundo, porque aquele era o mundo que eles conheciam, que seja se convertendo ao cristianismo. Mas eles vão vendo que o cristianismo, e ele era acusado disso, né? O cristianismo ser acusado de uma religião não viril, porque incentivava mais o perdão do que a reação às agressões. E é nesse momento que Agostinho também estabelece o conceito de guerra justa, que a igreja defende, não a guerra justa, mas que a igreja defende a sua legítima defesa até hoje. Todo mundo aqui concorda que se você saísse aqui com a sua família, que seja, e viesse alguém com uma arma apontada na sua cabeça e você não reagisse, você estaria fazendo um papel de bobo. Se você não sabe disso, que você esteja sabendo agora. Porque se é para defender a sua vida e a vida de outras pessoas, se é isso que está em jogo, é correto e é moral que você atente contra essa vida que está querendo te atacar. E é sobre isso que a igreja, no sentido magisterial, né? Vocês tiveram aquele encontro da igreja, que divide ela tanto nos seus 3 pilares: Sagradas Escrituras, magistério e tradição. Então, quando a gente fala da igreja, aqui eu me refiro ao magistério. Porque se a gente for querer caçar cristão que queria matar outro porque não tinha a mesma fé que ele, hoje em dia a gente também encontra isso. Hoje em dia a gente encontra isso, inclusive, entre não os cristãos. A coisa mais fácil do mundo é ter gente querendo matar os outros por qualquer bobeira. Então, eu levo em consideração, existia isso, mas eu não levo como um nossa, a igreja católica fez isso. Eu divido muito bem que existe uma igreja com I maiúsculo nessa história e existe a igreja com I minúsculo, que inclusive fazemos parte dela. Somos a igreja com I minúsculo, pela graça de Deus. Mas eu vou retomar isso lá na frente. Mas o ponto é, os vândalos realmente invadem. Por volta de 430 é falado, né, pelo historiador Possídios, que Agostinho viveu seus últimos anos amargurado com aquilo que estava acontecendo, porque ele realmente não tinha aquela expectativa de que toda a sociedade cristã que estava sendo construída e que ele estava sendo um dos construtores estava indo por água abaixo. E ele morre em 435, antes mesmo de ver a sua diocese de Hipona, né? Ele era africano, vivia ali na cidade de Hipona, que atualmente fica na Tunísia. Mas o fato é, o Império Romano caiu e um povo que não tinha no seu imaginário, na sua formação, o Evangelho, ou pelo menos a filosofia grega, que já tinha sido articulada por Santo Agostinho. Ele tinha feito uma união do platonismo com a teologia católica. Não existia aquilo. E por incrível que pareça, por um milagre mesmo, a Igreja Católica resplandece como a única instituição capaz de tocar as instituições de educação, as instituições medicantes, os hospitais, e as instituições jurídicas da época. A gente percebe um vazio de
de instituições capazes de dar significado e de organizar a vida social. E não vai ser pelas armas, mas vai ser pelo ensino, porque a única coisa que a igreja tinha eram seus padres da igreja, eram seus bispos. E a única coisa que eles tinham era conhecimento e retórica. Então, existe inclusive um rei bárbaro que vai ser o primeiro a viver o seu processo de conversão. Agora me fugiu o nome dele, mas é um que termina com ão também. Estrabão, se não me engano. Estilicão, se não me engano. E quando ele pega o seu exército, conta, né, a história, que ele entrou na igreja para ser batizado e todo o seu exército foi batizado. E a partir dali, os bárbaros, né, que é um termo chulo para se referir a esses povos, eles começam a viver o seu processo de conversão. E quando a gente pergunta para esse povo se eles tinham ciência de que Roma tinha caído, eles não tinham essa ciência. Hoje em dia que os historiadores apontaram isso. Mas eles tinham um resquício, uma memória dessa época áurea do Império Romano que os motivou a criar o Sacro Império Romano, Germano, enfim, me confundi todo. Mas o Sacro Império, que é basicamente toda a região da Europa catequizada, convertida ao cristianismo, e todos os reis de cada local vivendo uma obediência ao Papa, ao Bispo de Roma. Pode falar. Isso daí vem depois da queda de Roma. Então, qual intervalo de tempo isso vai acontecendo? Desde que os reis eles eram os mais próximos de Deus e desde quando a Igreja Católica, né, acaba tocando essa parte de saúde, a parte de fazer parte do Império? Está no período do século V até o século X. É bastante tempo. Pode falar. É André. Normalmente, assim, eu sou novo no catolicismo, mas o que eu vejo que os católicos, normalmente, pessoas de fora também, têm mais dúvida acerca da história da igreja, e a gente poderia separar em duas etapas, até porque é uma aula muito, assim, rende em aula, é muito grande, falar tudo em uma hora só. Exatamente. Mas enfim, mas como se iniciou a igreja? Por exemplo, a gente tem quando Jesus fala para Pedro, depois Pedro, e tem outro momento que eu acho que é importante, por exemplo, que é quando em Atos 2, na descida do Espírito Santo, que inclusive é muito importante para a igreja. Aí a partir desse ponto inicial, eu acho que a galera se perde. Por quê? Um vai para um lado, outro vai para um canto, e o que acontece? Eu estava estudando esses dias filosofia, eu estava estudando sobre o estoicismo. Assim, quando a gente para pensar, hoje a gente não pensa mais isso, mas antigamente na sociedade a rapaziada pensava muito sobre propósito, sobre valor, sobre política, e na época era normal as pessoas pensarem isso. Inclusive tem diversos filósofos, Sócrates, Platão, que seja, quando você pega esses caras, se eu não me engano, acho que Sócrates até antes de Cristo. Inclusive até antes de Cristo. Então assim, já tinha, por exemplo, na Grécia, já tinha algo sendo formado. Então, por exemplo, Paulo vai lá para a Grécia, a importância de Paulo lá para a Grécia, tipo assim, ter que debater com gente que ficava o dia todo na praça tentando entender uma ideia. Então não era algo que o cara via na internet. A galera ficava o dia todo ali debatendo, tentando criar um raciocínio sobre a vida. Então, acho que quando o povo, assim, a gente tenta entender, o que mais a gente se perde é, por exemplo, Pedro foi para Roma, o que aconteceu em Roma, como que a Igreja Católica se fundou ali em Roma, o que aconteceu, Pedro foi martirizado antes ou depois que a religião já tinha sido oficializada em Roma. Aí depois a outra parte que eu vejo que a galera mesmo se perde é em questão do que mais é polêmica, que é as cruzadas. Que aí tem que, normalmente a galera não sabe o contexto da época, o que estava acontecendo, e só vê pelo lado assim, mataram gente, que a galera não sabe, entendeu? Aí falou, pô, mataram um monte de gente. Aí eu vejo que a galera se divide muito nessa história por conta disso, porque não sabe como é que a igreja se iniciou, aí que vem depois a sessão apostolado dos papas, né? Sim. Sobre o primeiro ponto, né? As pessoas ficam na dúvida sobre esse primeiro século da igreja, o que aconteceu, exatamente o que Pedro falou para Paulo e o que Pedro falou para
Lino que aparece como seu sucessor, o que Lino falou para Clemente, o que Clemente falou para Cleto. Só viajando no tempo, no final das contas, para a gente ter essa percepção completa. Por isso que a fé também, por isso que a gente acreditar na Igreja Católica também é fé. Tem que ser fé, no final das contas. Mas não é que tem que ser fé no sentido de acredite que esse relógio aqui é vermelho e você está vendo que ele não é vermelho. Tem que ser fé no sentido de Jesus, Deus, ele tem que colocar essa fé dentro de você. Quando eu fiz a minha crisma, como é que é o seu nome, né? Que 35 anos fora da Igreja Católica, de protestante, que você viveu. Quando eu me tornei católico, foi na minha crisma mesmo. Que eu ajoelhei ali na igreja e falei, Deus, eu não tenho certeza. Eu ia te perguntar, no início você falou que você também era, digamos que... Eu era do mundão, não era protestante, não. Da igreja, você era... Como fala? Hater. Eu era hater da Igreja Católica. Meio que perseguia a Igreja Católica. Eu não atazanava a vida dos outros. Mas vamos lá. Sobre esse primeiro ponto, tem essa questão do ato de fé, e a gente tem que pensar que os primeiros cristãos, eles meio que não viviam pensando que daqui a 2000 anos as pessoas iam olhar os vestígios que eles deixaram para querer saber o que pensavam da Igreja Católica. Se eu perguntar para vocês, o que vocês imaginam que vai estar o mundo daqui a 1000 anos? Vocês teriam alguma resposta? E daqui a 100 anos? Não parece um negócio bizarro pensar em como vai ser o mundo daqui a 100 anos? Quando você fala desse negócio de 100 anos, eu só lembro do comentário que eu já vi, que daqui a 100 anos vão, tipo assim, desenterrar a Disney e vão achar que a gente adorava ratos. Pois é, podem ser que desenterrem a Disney daqui a 1000 anos, ou 100 anos mesmo, e vão achar que a gente adorava ratos. Pra gente ter uma noção. E a gente não tá preocupado em escrever documentos explicando que a Disney não é um local de adoração a ratos, sabe? Que tipo de cristão somos nós, hein? Vai estar na nuvem escrito. Vai estar na nuvem, pois é. Mas, ai... Não, eu sei, falo zoando, né? Não. Você queria... Pode falar. Tá bom, vamos lá. Tem um nome pra... Não porque ela fez, tem um nome para esse olhar sobre o passado com as nossas expectativas do presente, que é o anacronismo. Então a gente tem uma visão anacrônica quando a gente olha para o passado e fica, não acredito que Paulo escreveu nessa passagem aqui que quem dá a liberdade é Cristo e que é o pecado que tira a sua liberdade, que o verdadeiro prisioneiro, o verdadeiro escravo é aquele que vive em pecado, sendo que ele estava vivendo em uma sociedade escravista. Pesado, né? Jesus viveu numa sociedade escravista. Eu fui de 8 a 80, né? Muito, muito rápido. Mas qual é o ponto? Não existia no horizonte daquelas pessoas uma expectativa maior do que a expectativa de ir para o céu. E quando eles olhavam ao seu redor, era muito mais fácil, não mais fácil no sentido de preguiça, mas era muito mais óbvio você entender a sua missão como uma missão de fazer com que as pessoas vão para o céu, do que você encarnar uma luta que não tinha nem instrumento para aquilo. Porque você nem tinha participação política no sentido de democracia, sabe? Não tinha nem voto, não tinha essas coisas. E com isso eu não estou querendo colaborar com a percepção que, na verdade, eu quero combater. Que é essa percepção de que a sociedade humana, nesses 2000 anos, foi crescendo como se fosse uma criança, né? Que nasce com aquela mentalidade meio besta, aí vai crescendo, vai amadurecendo, aí ela chega na sua plena razão quando chega ali na modernidade e vai acabando com a escravidão, vai acabando com métodos, né, que vão contra o corpo do ser humano, porque essa é uma visão que eu vou entrar agora já, vamos lá. A Igreja Católica, ela sai da sua expansão e ela vai para um domínio social, justamente pela falta de outras instituições que pudessem disputar com ela. A gente vê do século V até o século XIV, século XIII, século XII, ninguém querendo disputar com a Igreja Católica. Os primeiros inimigos da Igreja Católica vão nascer dentro da Igreja Católica. Ou vocês acham que Lutero foi o primeiro a pensar assim, estamos errados, venham me seguir aqui? Ele foi o primeiro de muitos. Tem Pedro Abelardo. Teve um teólogo que ele criou uma teoria. Ele criou uma teoria
humanista, ele era um humanista, né, Guilherme de Ockham, que vai inspirar Erasmo de Roterdã, que escreveu Ensaios sobre a Loucura, Elogios sobre a Loucura, que vai dar início ao modernismo, que eu vou chegar, né? Ele fala ali uma percepção teológica em que a igreja vai mudando ao longo do tempo, mas ele escreve isso de uma mudança que acaba impactando sobre a própria base da igreja. E ele fez isso de uma forma que as pessoas não perceberam que o efeito que ele estava gerando era aquele. Então, vai existir uma semente que Guilherme de Ockham vai plantar dentro das elites intelectuais que eram da igreja. As universidades de Paris, a Universidade de Viena, a Universidade de Bolonha, todas as universidades foram fundadas pela Igreja Católica, e o método de ensino utilizado ali, que gerou Shakespeare, que gerou... gente, que droga eu ser ruim com nomes e datas. Mas que gerou todos os autores clássicos, né? Aquele que escreveu Dom Quixote, Cervantes, Miguel de Cervantes, enfim, que vai gerar grandes artistas para o mundo, que vão sair dessa universidade. Vai ser dessa universidade que vai sair René Descartes, que já imbuído de um sentimento de descolamento com aquilo que existia no passado e um sentimento de expectativa de inovação com o futuro, que ele vai colocar tudo em dúvida. O ceticismo, né? A filosofia pela via do ceticismo. Então, não acredito em nada. Aí ele vai começar a refletir, o que eu acredito? O que existe? Aí ele percebe que ele está pensando. Ele fala, eu existo, então eu penso, logo eu existo. E as pessoas, não todas as pessoas, né? Mas aos poucos, mais intelectuais vão indo com ele e eles vão querer criar o seu próprio Gênesis. Eles vão tentar criar o seu próprio pecado original, eles vão tentar criar a sua própria explicação para o mundo. Pecado original. Quem nunca na escola, na aula de filosofia, escutou assim, vocês concordam com Rousseau ou vocês concordam com Montesquieu? O homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe, ou o homem nasce mal e é a sociedade que o faz bem? Essa é uma ressignificação do Éden, porque a igreja ensina que nós nascemos com o pecado original, com uma concupiscência, com um tipo de apetite e um modus operandi que nos leva à maldade. Mas ao mesmo tempo nós temos uma bondade dentro de nós. Mas o ponto é, esses pensadores que vão dar início a um espírito das luzes, que tem no livro de Tsvetan Todorov, o espírito das luzes sobre o iluminismo, eles vão apontar um novo Deus, que é o Deus da razão. Então Deus, ele deixa de ser esse Deus presente, íntimo de nós, e ele se torna a nossa própria razão, que iluminada pela inteligência a gente pode seguir a verdades absolutas. E verdades absolutas mesmo. Se a gente for ver o nome dos livros dessa época, é umas coisas assim, parece que o cara tá escrevendo a Bíblia laica, sabe? É uns títulos, por exemplo, Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Contrato Social, é umas coisas assim bem icônicas. Mas antes de eu entrar nesse ponto aqui, eu preciso pontuar como é que foi o processo de reforma protestante e cruzadas. O Islã, ele surge no século VI. Quando Maomé, antes de morrer, faz um discurso dizendo que os islâmicos não podiam se separar, depois que ele morre, os islâmicos se separam e se tornam divididos entre aqueles que seguem o que Maomé ensinou e algumas pessoas que seguiam Maomé, e aqueles que seguem a sucessão sanguínea de Maomé. E aquela divisão pessoal não impede que... Aquela divisão entre tribos não impede que eles expandam sobre a Europa e sobre a África, que estava tomada pelo catolicismo, pelos métodos que eu já falei para vocês. Não tinha vida militar católica naquele período. E eles tomam toda a África, que há 5 séculos atrás era de... 3 séculos atrás era de Santo Agostinho. Se você não conhece, o método de expansão do Islã é as jihads, era mais utilizado antigamente, mas depois você dá uma pesquisada, que é um método bem amigável de conversão.
Jihad. E eles vão subindo, eles sobem até Portugal, tomam a Espanha também, e eles batem na porta da França. E quando eles batem na porta da França, Carlos Martel acaba afastando o perigo, e ali a Igreja Católica começa a viver uma questão. Se a gente não contra-atacar, vai acontecer aquilo que está acontecendo. A gente vai perder tudo. E um santo católico chamado São Bernardo de Claraval, que foi o autor do Salve Rainha de uma forma espontânea dentro de um concílio, ele levanta o dedo e ele começa a professar Salve Rainha, cheio do Espírito Santo, e aquele Salve Rainha que a gente reza até hoje. Ele vai animar as cruzadas, ele vai sair pela Europa pregando para as pessoas que viviam uma vida extremamente comum e tranquila. Quando eu falo da realidade da escravidão, puxando aquele 880 que eu fiz anteriormente, é que a escravidão ela era um fato social. A gente imagina a escravidão com a escravidão à brasileira, digamos assim. Mas a escravidão que as pessoas tinham na sua mente dentro da Europa não era essa, que foi criada pelo islamismo dentro da África, inclusive, vale dizer. Eles não conheciam esse modo de escravidão ainda. O que eles conheciam é: eu viro um guerreiro do meu reino, se eu perder, eu viro escravo. Então, se eu estou disposto a viver uma vida militar, isso desde a época de Platão, de Aristóteles, enfim, desde a época que Judas bateu as botas. Se eu estou disposto a entrar para a vida militar, é porque eu estou disposto a matar e morrer e ser escravizado, caso eu não morra no campo de batalha. E daquela vida, o São Bernardo de Claraval, ele acaba animando uma legião de guerreiros. Papa Urbano II leva todo mundo para a região de Jerusalém, porque o pretexto que eles tinham era reconquistar a terra de Jerusalém, que eles faziam uma peregrinação anual para ir nas terras onde Jesus pisou. E ali eles começavam a sofrer saques dos povos islâmicos. Então, a cruzadas consiste nisso. Vamos até Jerusalém reconquistar aquela cidade para Cristo. Pode falar. Podemos dizer, então, que, como você falou, que a África era católica e tudo mais, a gente pode dizer que esse era o ápice da fé cristã, tipo assim, todo mundo vivia tranquilo, ou assim, era uma loucura ainda. E o islamismo, eles partem ali próximo da Palestina ou outro lugar? Porque, assim, é próximo de Jerusalém ou não, igual você falou. Eles saíam por exemplo, tinha muito cristão, estava tomado ali naquela parte da Europa. Sim. Para ir para Jerusalém, então, teoricamente, teria que passar pelos islâmicos, vamos dizer assim. Então, por que o islamismo começa esse processo de expansão? O que eles acreditavam, que eles falavam: olha, a gente está tendo um povo lá do outro lado do mundo, a gente tem que ir lá para matar todo mundo, para todo mundo acreditar na gente. Sim. Tem a África, tem a Europa, tem a Ásia. A Ásia é gigante. Tem a Ásia menor, aqui embaixo, que é onde vai ter o Oriente Médio. O Oriente Médio é mais perto de Jerusalém do que a Europa. Então, quando os europeus, cristãos, eles iam visitar a Cidade Santa, os islâmicos eles montavam emboscadas aqui. Mas eles estavam expandindo dando a volta no mar Mediterrâneo, passando pela África até chegar no atual Marrocos, que fica muito próximo da Espanha. Se a gente for visitar a Espanha na sua região, hoje em dia o Marrocos é islâmico, mas hoje em dia a Espanha é católica. Só que se a gente for visitar a Espanha na sua região sul, ela tem uma arquitetura completamente diferente, porque os mouros, os islâmicos ficaram ali durante muito tempo, construíram universidades, construíram realmente cidades ali. Respondi sua pergunta? Aí eu falei sobre o que aconteceu, o que o islâmico criou dentro dele, e falou assim: olha, a gente precisa expandir a nossa religião. Por quê? O que eles acreditavam, que o Maomé falou para eles, que falou assim: olha, a gente precisa expandir até chegar ao ponto que o catolicismo falou: a gente precisa reagir, a gente precisa fazer alguma coisa, porque está acontecendo isso lá do outro lado. Sim. Do mundo, entendeu? A reação ao catolicismo foi muito mais por causa dos eventos históricos do que pela crença que os islâmicos tinham. Mas qual era a crença que os islâmicos tinham? Para Alá redimir todo mundo, voltar necessariamente, todo mundo tem que se converter a Alá. Quando eu era adolescente, isso viralizou muito, Mas era assim, os cristãos vestidos de macacão laranja na beira do mar, assim. E ali os islâmicos, eles obrigavam os cristãos a se converterem ao Islã ou então assassinavam. Isso, o Estado Islâmico.
Hoje em dia, o Estado Islâmico ficou para essas organizações terroristas mesmo, a esse tipo de prática. Mas essa era uma prática que pautou as jihadis. Por isso que eu falei, pesquisem, que é bem amigável e tal, para eu não ter que falar muito sobre isso. Mas a expansão foi por essa via. A gente vai para o campo de batalha para matar ou para converter. Houveram, ao todo, 6 cruzadas. Perdemos a primeira, ganhamos a segunda, aí teve que fazer a manutenção da sua vitória, né? Porque a gente estava... um monte de gente que morava em outro lugar, tinha sua família, tinha seus filhos, tinha sua mulher, mas agora estava morando em Jerusalém para poder manter aquele espaço. Então, acaba que os solteiros ficam mais naquele espaço e quem é casado, quem tem compromisso, vai saindo. E Jerusalém vai perdendo os seus fortes, digamos assim, a sua fortificação de proteção. E assim os islâmicos acabam reconquistando. E tem um episódio engraçado também. São Francisco de Assis viveu nesse mesmo tempo. Ele teve a inspiração, entre várias inspirações proféticas que ele teve, de retomar as chaves das portas santas, que pertenciam à Igreja Católica, mas que estava debaixo do califado de uma dessas tribos dos islâmicos. Ele bate na porta deles e fala assim: "Ei, prazer, sou Francisco, católico. Tô aqui vestido igual um saco de lixo para te pedir as chaves e tal. Tava rezando, Deus me inspirou a fazer isso." E ele recebeu as chaves. Aí quando ele foi informar isso para as autoridades da época, as autoridades da época resolveram mandar mais um exército. E, todo motivo de São Francisco fazer aquilo era a paz, né? São Francisco foi um grande evangelista da fraternidade entre os povos. Depois eu vou falar sobre isso. Mesmo faltando 7 minutos, vamos lá. Não sei porque eu ainda tento dar 2000 anos de história da igreja em 1 hora, velho. Eu não sei porque eu ainda tento. Pode falar. Se você pudesse dar algumas indicações, eu vi que você colocou alguns livros aí, de leituras, ou cursos, ou canais no YouTube, sei lá, para que a gente pudesse dar continuidade nesse estudo, porque realmente é muita história, muita coisa, e realmente uma hora dessas a gente não vai conseguir mais algo que fosse, algum canal de estudo que fosse realmente Palatável. Palatável. Mas a gente não conseguir só tocar. Isso mesmo. Para que a gente pudesse dar continuidade nisso também, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Eu tô pensando na resposta. Você pensa em Primeira coisa, você coloca um grão. Eu tenho uma coleção que é lá da Cleofas, que é a editora do professor Felipe Aquino. Ele é muito bom. E ele tem uma coletânea de 3 livrinhos e tem o áudio também, é bem legal. Eu vou colocar no grupo, tá? É que tem diferentes apostolados, assim. Tem o Ariel Lazari, só que ele se volta muito para debater com protestantes. Pelo menos atualmente ele tem feito isso. Sim, acho que tem um caso paralelo, tem uma série que fala sobre papas, sucessão, É porque eu sou muito do livro, assim. E tem um problema, assim, que eu ia falar na contemporaneidade, né? Quando a igreja vive esse declínio, entre aspas, é o tempo, né, em que as pessoas tentam recriar o mundo sem a igreja. Então chega um momento, que é esse último século que a gente está vivendo, que a igreja vai ressignificar a sua relação com o mundo. Ela vai entender que o mundo não é católico e talvez não volte a ser católico. Então a gente vive um tempo onde muitos católicos acusam a igreja de ter se perdido. Sabe aquela história que eu falei do fariseu que olhou para a forma que os reis da Judéia estavam agindo em relação ao Império Romano e acusou-os de leniência? É como se agora, com a tradução da missa, né, que antes era em latim para a língua vernacular, a igreja hoje em dia ela prega uma fraternidade com as pessoas que não comungam da mesma fé que a nossa. Então tem essa diferença entre comunhão, que é uma compatibilidade de valores, e a fraternidade, que é você tratar como filho de Deus o seu próximo, independente da religião dele. Isso traz algumas confusões. Então muita gente que fala de igreja católica no tempo atual costuma ser os famosos raditrades, assim, radicais tradicionalistas, que no final das contas vão dizer que a igreja, que o Papa se vendeu, essas coisas assim, que a igreja está tentando agradar ao mundo, digamos assim. Dito isso, eu acho que o Ariel Lazari é uma boa, e eu vou me recomendar, porque eu sou formado em História,
e eu estou tentando levar um apostolado para a internet, queria ter um canal no YouTube. Gravei essa aula e tal, mas eu ainda não cheguei ainda num formato que eu falo assim, tá, vai ser recorrente, toda semana vai ter uma coisa assim, mas eu penso em esse ano começar, desde o século I até os tempos atuais. Mas assim, se vocês tiverem maturidade, discernimento para seguir até mesmo esses mais tradicionalistas, eu até esqueci o nome. Não, Guilherme Freire, mas ele é católico, boa influência. Tem um... Eu esqueci o nome, é Providência de Deus que eu esqueci, então é isso. Mas hoje em dia, eu acho que o recado que fica, já que ultrapassamos 2 minutos, é o de que a Igreja Católica, o que dizem os homens que eu sou, sabe? A Igreja Católica, ela vive um tempo onde ela está tentando, não por esforço humano, mas por graça de Deus, receber um envio sobre as camadas da sociedade. Assim, na Igreja Protestante eu já ouvi esse termo, né? As 7 chaves da sociedade. Então, a arte, a vida intelectual, todas essas coisas, a mídia, todas essas coisas que foram tiradas da Igreja Católica, a Igreja Católica já teve em mãos, hoje em dia a Igreja quer retomar através dos seus leigos. Vocês já ouviram falar em São José Maria Escrivá? Ontem foi o dia dele. Ele tem um conceito de apostolado, que é o apostolado pela amizade. Que é, você entra na empresa, você se torna o melhor naquilo que você está fazendo, no seu tempo livre você vai gastar estudando aquilo que você está fazendo, que é para que você se torne uma referência técnica. Porque aquilo que o mundo se preocupa hoje em dia é com técnica. Então vai chegar o estagiário, vai chegar o novato ali na empresa, as pessoas vão te olhar e vão te ter como referência. E um dia você vai poder evangelizar essa pessoa. Você vai servir de referência religiosa para ele. O Monsenhor Jonas Abib, que foi o fundador da Canção Nova, ele viveu, né, na década de 70 profetizando: criem comunidades, porque a igreja ela estava se tornando, e infelizmente isso acontece em muitas paróquias, né, comunidades de anônimos. Você vai na missa, mas você não faz ideia da vida de ninguém que está vivendo ali. E na igreja primitiva, as pessoas se confessavam publicamente. As pessoas tinham um momento de confraternização dentro da missa. Não à toa, o Concílio Vaticano II colocou a missa na língua vernacular e incluiu, ao que a gente está tirando também, o abraço da paz, né? O cumprimento da paz. Enfim. Mas eu acredito que tem que existir uma mensagem de esperança para o tempo que a gente vive. Porque eu falava, né, de viajar no tempo. Você preferia viver no tempo de Santo Agostinho ou Santo Tomás, mas Leibniz é um filósofo que fala: não existe outro tempo para a gente viver do que o tempo que Deus designou a gente. E existe uma vocação para a sua vida, existe um chamado. O Concílio Vaticano II, ele trouxe um protagonismo sobre o leigo para que ele fosse uma luz nesse mundo. A instituição do ministro de Eucaristia, que não existia até o Concílio Vaticano II, é para que ele fosse no mundo essa pessoa que consagra o seu tempo a uma adoração eucarística, para que as pessoas que vivem no mundo comum olhassem para o lado e vissem: nossa, essa pessoa sai de certos compromissos para ir para a adoração eucarística. Essa é a missão do ministro de Eucaristia, muito além de servir na missa. E é aí que vai surgir a vocação do leigo consagrado, que é a vocação que eu tenho e que eu devo receber no final desse ano, dentro da Colo de Deus. O leigo consagrado é algo inovador, porque até então a consagração era reservada somente ao clero, ou então às irmãs, né? As freiras. Mas a consagração significa essa separação do mundo. E na Colo de Deus, a gente vive em mais de 2.000 membros, e a gente vive dentro do mundo. Eu vivo numa estado de vida de aliança, né? Então eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu quero construir a minha família, tudo isso no mundo. Existe também aquelas pessoas que vivem no estado de vida, que aí vivem dentro de uma chácara e ali vivem outro estilo de vida. Mas que o Espírito Santo, ele encoraje vocês, através dessa crisma, a receberem o Espírito Santo e dar uma resposta.
Porque a vocação é isso, é o chamado que você recebe, mas também é a resposta que você dá. Em um momento, São Pedro respondeu: Jesus, eu te amo. Mas não era aquele amor de tô voltando para apacentar suas ovelhas. Eu te amo, tenho algo por você, a gente tem uma história, mas eu estou travado, sabe? Então, que o nosso coração, ele cria essa dobradiça, assim, né? Ele saia das suas próprias questões, ele saia da sua própria vaidade, de uma preocupação excessiva que a gente tem com o que vão pensar da gente, ou o que eu estou fazendo da minha vida, para ouvir e obedecer a voz de Deus. E a voz de Deus para vocês é: recebam a potência do Espírito Santo em plenitude. Porque o Espírito Santo olha para vocês como uma argila a ser moldada. Ele não olha para vocês como uma pessoa a ser julgada. O Espírito Santo olha para vocês como um olhar transformador. Faz parte da própria essência dele o não observar, mas um olhar de interesse e de conquista. Então, abram o coração de vocês dia após dia até chegar nesse momento. Amém?